Bom dia, Álamo Mendonça, produção do Jornal da Princesa, e um bom dia especial para todos os ouvintes do Jornal da Princesa. Hoje nós vamos entender sobre a atual conjuntura do comércio do Crato, pois o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, o senhor Laércio Teles, vai fazer agora um balanço sobre o atual cenário do comércio do Crato. Inclusive, vai fazer uma avaliação sobre o comércio. A avaliação do nosso comércio local está bem avaliado, porque novas empresas estão se instalando na cidade e isso prova que o nosso comércio está crescendo, porque algumas empresas que abriram na cidade, que iam abrir nas cidades vizinhas, preferiram primeiro abrir no Crato, para depois a segunda loja ser aberta nas cidades vizinhas. Nós temos uma dificuldade no Crato muito grande de prédios para alugar. Então isso sinaliza que o comércio está pungente, porque falta prédio. Às vezes acontece de ter um prédio porque o preço é exorbitante e realmente não dá para alugar, para botar um comércio que dê para pagar esse aluguel tão exagerado que é cobrado às vezes pelos proprietários. Mas existe falta de prédios para ser alugada para o comércio, que a gente é procurado diariamente por novas empresas que querem abrir aqui na região. Laércio, o senhor avalia que o proprietário, quando ele vai estabelecer um valor para alugar o seu imóvel, ele precisa fazer essas avaliações ou ele pode alugar do valor que ele achar conveniente? Geralmente, quando o empresário vai abrir uma loja de qualquer segmento, ele faz primeiro uma análise de mercado, como é que se está se portando a cidade, o comércio local, naquele segmento. Só que os proprietários, acho eu, que não fazem essa mesma análise para ter uma base de como o comércio está e como é que ele vai se manifestar durante o período, para fazer uma avaliação também de cobrar o aluguel, né? Porque existem todas as dificuldades para o ramo empresarial. Não é fácil se abrir uma loja hoje. Laércio, em se tratando de Crato, no teu ponto de vista, quais os segmentos que mais têm sentido queda ou crescimento no movimento de clientes? Olha, o ramo da construção civil cresceu muito. Parte de lanchonetes também cresceu muito no Crato, você vendo. E um ramo que está dando um diferencial é esse de bijuterias. Bijuterias você vê que são novas lojas, crescendo lojas. Eletrodoméstico também teve um desenvolvimento muito bom, lojas que expandiram, né? Mas existe ainda uma certa dificuldade aqui no Crato devido à locomoção dos clientes. O Zona Azul não está funcionando ainda. O Zona Azul ajuda bastante porque tem a rotatividade de veículos. E é tanto que você veja que muitas lojas estão indo para as periferias. Você veja que os segmentos, de vários segmentos, a periferia, a Perimetral Dom Francisco, a Avenida Padre Cícero, a do Brigadeiro, Caixa d'Água e Lambeiro. Por quê? Justamente também pelo valor do aluguel e pela comodidade do cliente chegar e ter um estacionamento para que ele pare e seja bem atendido. Para quem não tem aquele entendimento claro sobre a finalidade da CDL, fala para o nosso ouvinte qual é a finalidade da CDL aqui no Crato. Olha, a CDL, ela tem, o principal parceiro é o SPC Brasil, mas é uma empresa que ela tende e deve e sempre foi a favor do seu associado, né, do empresário em geral, e ela sempre está para resolver os problemas dos empresários. A CDL se preocupa muito com os parceiros, se preocupa muito com o bem-estar da cidade. A CDL se preocupa para saber se a cidade está bonita, para cobrar do poder público o que está acontecendo, que a gente vê que está errado na cidade. Então a gente tem essa responsabilidade de cobrar. Nós somos cobrados pelos empresários e pegamos essas demandas e cobramos ao poder público ou ao órgão competente que seja para solucionar determinados problemas que acontecem na cidade, que está prejudicando o setor comercial. Entre esses problemas, o senhor poderia citar pelo menos 2 problemas que são comumente reclamados e buscados solução pela CDL?
Olha, você veja o seguinte, aqui na Doutor João Pessoa, essas podas de árvores sempre a CDL é quem está solicitando e sempre bem atendido, para que fiquem não tomando a frente das lojas. Limpeza de determinados locais a gente cobra. Quando existe um vazamento de água, a gente também está cobrando para que corrijam aquele defeito. Nessa reforma do canal, a gente solicitou, eu acho que você já viu, que os guardas do Demutran estão nos sinais para que o trânsito flua mais rápido. Então, tudo isso a CDL faz solicitações e de pronto é atendido para que a nossa cidade tenha um desenvolvimento melhor, tenha um comércio mais estável. Olha, agora mesmo nós estamos cobrando direto do Demutran o Zona Azul. E já foi nos garantido que já está sendo organizado, já estão colocando as placas e logo vai voltar o Zona Azul, que vai ajudar muito o comércio local. Isso. Então a gente pode afirmar que a CDL tem transformado, na verdade tem se comportado como uma porta-voz do comerciante, do empreendedor aqui na cidade do Crato. Na realidade a CDL é o porta-voz dos empresários, né? Porque a CDL é quem representa todos esses empresários associados e nós recebemos a demanda e vemos qual o local que nós devemos ir para solucionar aquele problema específico que está acontecendo no município. Seu Laércio, em relação, o senhor falou agora há pouco sobre essas obras do canal do Rio Grangeiro, existe algum descontentamento de empresários em relação a possíveis prejuízos causados pela dificuldade de deslocamento no centro da cidade? Sim, não tem dúvida que existe, porque algumas áreas ficam isoladas, mas nós mesmos já fomos procurados e nós da CDL procuramos os engenheiros da obra e já conseguimos que eles abrissem algumas ruas, algumas rotas que dessem para fluir mais o trânsito, né? Toda obra, toda reforma tem os transtornos, né? E uma obra grande como essa não deixa de ter os transtornos. E me preocupa muito quando chegar aqui na Ponte do Arco, que é um fluxo maior de veículo. Mas o Demutran está fazendo o trabalho dele, está fazendo um trabalho muito bem feito. O dia todinho os guardas ficam nos semáforos já para fluir mais rápido o trânsito, eles sinalizando para que o trânsito corra não pelo semáforo, mas pela autorização dos agentes do Demutran. Quais são hoje os principais desafios, Laércio, para contratar funcionários no comércio do Crato? Os empresários falam sobre isso com o senhor? Existe essa conexão entre a CDL e os empresários em relação a isso? Sim, inclusive esses cursos que a gente ministra, consegue através da CDL, é justamente para isso. Mas a maior dificuldade, Zé Silva, da mão de obra é a carteira assinada. Com esses benefícios do governo, esses projetos do governo de assistencialismo, da bolsa disso, bolsa daquilo, o pessoal não quer trabalhar com carteira assinada porque perde os benefícios. E o empresário ele não é louco de botar um funcionário sem carteira assinada. É ilegal. Porque é ilegal e no fim vai dar um problema seríssimo para a empresa dele. É dor de cabeça. Então, de 20, 30 pessoas que vêm, 2, 3 aceitam que trabalhar com carteira assinada. O restante quer trabalhar, mas sem carteira assinada. Na minha opinião, o governo devia dar uma benécia, era para quem tivesse carteira assinada, porque incentivava mais ainda o trabalho legal com carteira assinada. Então, para essas pessoas que tinham carteira assinada, então o governo desse o dinheiro que ele achasse que deveria dar, R$1.000 ou um salário extra. Porque o pessoal ia querer trabalhar legalizado, porque ia ter um benefício do governo. E está acontecendo o contrário. O pessoal quer trabalhar, mas não pode porque não quer perder o benefício do governo. A falta de qualificação de jovens tem sido também uma barreira para as empresas que se preocupam em prestar um bom serviço para a clientela. O quesito, vamos contratar funcionários, mas esse funcionário tem qualificação? No teu entendimento, isso tem prejudicado também, Laércio? Sim, a mão de obra especializada é muito difícil, porque assim, e existe curso, a CDL também dá curso para determinados setores, principalmente o comércio varejista, né? Mas ainda é complicado você encontrar mão de obra especializada em determinados setores na nossa região. Hoje existe um plano do governo que eu acho muito legal, que é o Jovem Aprendiz, Isso. que as empresas têm por obrigação pegar
E desses jovens aprendizes, muitos já ficaram, que vieram para a nossa empresa, ficaram trabalhando com a gente efetivado. Que ele faz uma parte de carga horária em aula na escola e a outra parte ele trabalha na empresa. Isso com o salário remunerado de acordo com horas trabalhadas. E às vezes você descobre grandes profissionais nesses jovens aprendizes. Isso é um projeto muito bom para trazer novas mãos de obra.